Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Está aí para você acessar e conferir as nossas entrevistas quantas vezes quiser e ainda acompanhar aqui embaixo os links para acompanhar nossas novidades nas redes sociais. E o Exame Nacional do Ensino Médio será nos dias 5 e 6 de novembro e esse ano cerca de 9 milhões de estudantes se inscreveram no Enem. E se você ainda não começou a se preparar porque acha que ainda falta muito tempo para as provas, é melhor mudar de ideia. Afinal, são apenas 3 meses para estudar todo o conteúdo de linguagens, códigos, redação, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. E essa última costuma ser considerada aí uma das mais complicadas pelos alunos, afinal ela abrange matérias de física, química e biologia, além de conteúdos transversais como meio ambiente e sustentabilidade. Então, para dar dicas de como estudar para as provas de ciências da natureza, eu recebo aqui no estúdio ao meu lado está o Rafael Barreto. Ele é professor de Química e coordenador de ensino fundamental e médio da Escola Dinamis, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Professor, bem-vindo à Conexão, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem, Cristiano? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela presença. Como eu disse aqui, é uma das disciplinas, ciências na prova do Enem, considerada das mais difíceis. Por que há esse temor em relação a esses assuntos nessa prova? Nessa prova nós temos 45 questões, são 45 questões, 15, tecnicamente 15 de física, 15 de química e 15 de biologia. A gente até brinca, eu sou professor de química, a gente até brinca que tem as questões fáceis, as médias, as difíceis e as de química. Ao longo do tempo, essa área de ciências da natureza, ela vem realmente construindo um diagnóstico aí de ser uma das áreas mais difíceis nessa prova. Uhum. E, de certa forma, essa questão de ter outros temas correlacionados, isso pode ser difícil por um lado, mas pode ser mais fácil por outro, por aproximar dos assuntos do dia a dia dos alunos? Isso. A gente usa o termo tema transversal. Muitos não conhecem o porquê desse termo, transversabilidade. Porque ele não pertence necessariamente a uma área específica, a física, a química, a biologia. Ele consegue atravessar todas as áreas e se comunicar. E esses temas transversais, eles são temas pertinentes e urgentes da nossa sociedade. Temas ligados à sustentabilidade, meio ambiente, como você citou, quer dizer, a questão das matrizes energéticas, a questão do tema água, por exemplo, que é muito colocado aí. Então, a gente orienta nossos alunos a relacionar esses temas transversais com os conteúdos que a gente aborda nas disciplinas especificamente. Tá? É fácil de te dar um exemplo. Por exemplo, na química, nós temos a termoquímica. Termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido nas reações. Tá? Então, isso tem tudo a ver com energia. Quando a gente fala de uma usina hidrelétrica, quando a gente fala de uma usina nuclear, ok? Ou seja, um processo de conversão. São temas relacionados a isso que vão ser importantes para a prova. Bom, e todos esses conteúdos aí, você compreendendo todos eles, você vai estar melhor preparado para a prova. Agora, pode causar dúvida na hora de se preparar para o aluno que está em casa acompanhando a gente. É melhor separar esses assuntos na hora de estudar ou separar um bloco de tempo determinado para todas essas ciências? Isso. Então, vamos lá. Não podemos abandonar os conteúdos programáticos que são relacionados pelo edital, ok? Esses que são muito bem conhecidos. Lá na biologia, ecologia, citologia, os temas o que a gente chama de conteúdos programáticos. São as disciplinas que você tem normalmente na escola, por exemplo. Exatamente. Que o professor dá lá a aula, que o aluno faz o teste, faz a prova, ok? Isso não pode ser abandonado, tá? A gente chama de conteúdos, ok. O que eu peço para os meus alunos é que eles leiam bastante sobre esses temas que nós chamamos de temas transversais, porque a prova do Enem, ela é uma prova muito cansativa, tem a questão do tempo. No primeiro dia, eles têm 90 questões para resolver e 4 horas e meia. Tá? Se você fizer essa conta, eu falo 90 questões porque ele recebe um caderno com a área de humanas e a área de ciências da natureza, 45, 45, tá ok? 90. Se você fizer a conta, dá 3 minutos por questão, ou seja, sem contar o tempo do cartão resposta. Então, no dia da prova tem a questão do tempo da adrenalina. Antes da prova
ele tem que criar uma estratégia, um planejamento para essa prova, tá? Então eu sugiro abrir o leque, vamos fazer leitura, vamos pegar esses temas transversais, vamos abrir o leque, vamos ler. E é lógico que se você tem uma trajetória escolar de estudos, tá? Ter esses conteúdos que nós estamos citando, é importante fazer um link com esses temas transversais. É isso que vai fazer o aluno se sair bem no vestibular do Enem. Sem dúvida. Professor, a gente sempre fala aqui, quando conversamos sobre o Enem, sobre os temas importantes e factuais que normalmente podem cair, né? A questão da água você já mencionou em relação às ciências. Recentemente a gente viu a questão de um terremoto, por exemplo, na Itália. Esse tipo de assunto aí, estar acompanhando as notícias que estão acontecendo ao redor do mundo, isso pode também ajudar o aluno que está bem informado a ir bem na prova? Com certeza. Eu falo com os meus alunos, às vezes a gente pode ter um excelente aluno, aquele aluno que na escola tira 8,5, 9, 10, tá? E que pode não fazer uma boa prova no Enem, tá ok? E às vezes a gente tem aqui correndo por fora um aluno que tem vamos chamar de capital cultural, tá ok? Ele lê bastante, ele já teve algumas oportunidades, talvez de viajar, não sei, mas ele tem uma coisa chamada capital cultural. Esse está mais bem informado sobre o mundo. Isso vai ser colocado com certeza em prática na hora da prova. Porque as questões do Enem, elas trabalham com interpretação, tá? Então, quase sempre, principalmente na nossa área aqui, Ciência da Natureza, que é o tema de hoje. Então, você tem o texto, você tem gráfico, tabela, ele tem que ter um poder de interpretação e relacionar isso com os conteúdos. É por isso, Cristiano, que a prova acabou ficando um pouco mais difícil na nossa área, porque além do aluno interpretar o texto, analisar o gráfico, analisar a tabela, cai no colo dele também o quê? O bendito do conteúdo, onde ele muitas vezes tem que fazer conta, tá? Mas não podemos esquecer que são 3 minutos por questão, tá? Então, assim, é uma prova que não tem um fator, são vários fatores, ok? Sem dúvida, essa questão do tempo é muito importante. Você pode até dominar o assunto, mas se não estiver preparado ou familiarizado com o tipo da prova também, isso pode acabar dificultando. E pensando nisso, se você vai fazer o Enem e ainda não começou a estudar, uma dica é pensar aí na plataforma Hora do Enem, um projeto do Ministério da Educação que oferece videoaulas e até simulados oficiais. A próxima prova acontece no dia 3 de setembro. Basta acessar o site que eu mostro para você agora, que é o horadoenem.mec.gov.br. Aqui você tem vários conteúdos oficiais aí do Ministério da Educação, programas de TV, inclusive, que são exibidos aqui também na programação do canal Futura. E aí por aqui você também consegue ter acesso a simulados da prova do Enem. Agora, professora, a velha pergunta, né? Muita gente acaba deixando para a última hora, como infelizmente dizem que há esse hábito entre os brasileiros de deixar tudo para a última hora. Foi comprovado numa pesquisa recente feita aqui no Rio de Janeiro que a maioria dos alunos inscritos no Enem não começaram a estudar e se preparar ainda. Ainda dá tempo? Dá tempo. É uma prova que abrange Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que abrange aí todo o Brasil. É lógico que aqueles que estão estudando há mais tempo vão sair na frente, isso aí, tá ok? Respondendo sua pergunta, dá tempo sim, tá? Fazer uma escala de revisões, buscar esses conteúdos, trabalhar esses temas transversais e o que eu falo, ter a oportunidade de simular a prova, tá? Eu comento isso com meus alunos. Não deixar para o dia da prova a questão do tempo, de controlar o tempo, de todos esses fatores, tá? O aluno deve fazer muito exercício, buscar provas anteriores. Claramente, nós temos aí, como você mesmo citou, a plataforma do INEP, e aí ele pode buscar as provas anteriores. A prova do Enem, ela vem sendo aplicada desde 98, mas ali em 2009 o Enem passou a ser vestibular mesmo, tá? E aí então pegar essas provas anteriores e resolver, mas esperar surpresas também, ok? Tá? Caprichar na leitura. Muito bem, vou colocar de novo aqui o site, Hora do Enem. .mec.gov.br, como o professor mencionou aqui, você tem todo o histórico, né, das provas anteriores também. Na sua área, professor, em Química, normalmente o que nunca deixou de aparecer na prova? Ok, excelente pergunta e assim, até voltando naquele ponto inicial que a gente estava colocando, energia,
energia, meio ambiente. Tá? Isso eu posso dizer aqui agora, sem medo de errar, que vai estar na prova. Por exemplo, a questão dos combustíveis, relacionar o balanço energético com a interferência que isso vai ter no meio ambiente, ok? Comparar as matrizes energéticas, isso é bem claro na química, falando de termoquímica. E dentre outros assuntos, a química orgânica está muito presente no nosso cotidiano, ok? A questão da eletroquímica, falando de pilhas, processos eletrolíticos, a questão envolvendo cálculo estequiométrico, tá? Que tem muito a ver com o perfil da prova do Enem, tá? Mas eu queria focar, eu queria deixar assim, exatamente esse briefing, esse recado na questão da energia, o tema água, o tema meio ambiente, o tema sustentabilidade e linkar isso com os conteúdos. E com certeza isso tem tudo a ver com nossos dias de hoje. A gente discute muito aqui no Conexão, inclusive a questão de fontes renováveis de energia, tem a ver com o nosso dia a dia. Então não é à toa que o mundo inteiro está pensando nisso e o Enem não vai ficar de fora em cobrar também que os alunos se preparem sobre esses assuntos. A gente poderia seguir o resto da tarde conversando, mas nosso horário aqui já me avisa que estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Deixa eu mostrar para você de casa aqui o site da Escola Dinamis, dinamis.com.br, da educação infantil ao ensino médio, representado aqui no estúdio pelo professor Rafael. Também temos o outro site aqui, o oficial do Enem, né, que é o enem.inep.gov.br. Aqui tem todo o calendário, tem todo o passo a passo aqui para você que se inscreveu ou para quem não se inscreveu. A gente sabe que a família também acompanha bastante todas as informações oficiais aí sobre a prova. E Hora do Enem, o programa que passa tanto aqui na programação do Futura como na web. Você pode acessar aí horadoenem.mec.gov.br. Professor Rafael Barreto, muito obrigado. Um prazer conversar com você. Obrigado. Valeu. Adeus. Bom, você de casa, fique ligado, na próxima entrada do Conexão a gente volta aqui, continua falando sobre preparação para o Enem, para o vestibular. A gente vai falar sobre a importância de cursos de pré-vestibular comunitários que auxiliam muitos alunos no acesso ao ensino superior, então não perca essa discussão, a gente já volta com mais Conexão Futura. Até já!